Olá, professores, mediadores de leitura. Eu sou Pablo Moreno, editor na Fisales Editora, e tenho a honra de apresentar para vocês o livro Arandu Mirim, que significa em Guarani Pequenas Sabedorias. Este livro foi escrito e ilustrado por indígenas. Os professores Jerônimo Murinico Franco e Jackson Alexandre Ramos são dois indígenas da etnia Mbiá-Guarani. E Mbiá é coração, e aqui diz, né, que está aqui na contracapa: para o povo Guarani Mbiá, a maior riqueza é a terra. Aprendem desde cedo a amar a terra, a amar a sua língua e amar o seu jeito de viver. E é por meio das histórias que narram ao pé do fogo que os mais velhos ensinam esse amor ancestral ao território sagrado. Então, olha, veja que fala de terra, fala de território, fala, né, de histórias. Então, a primeira coisa legal de vocês conversarem com as crianças é por que nós escolhemos, né, o projetista gráfico aqui, esse livro na cor verde, né? Na cor verde. Então tem uma razão, é a primeira conversa. Depois a gente vai ver que as ilustrações são dos próprios indígenas. Seria legal conhecer um pouquinho das histórias dos indígenas Guarani, das missões Guarani, né? E ver essas ilustrações deles, né? É um traço mais singelo, ligado à cultura dos indígenas Guarani-Mbiá. E as ilustrações, então, vão falar dos costumes, da vida dos guaranis e do mundo deles, né? Do artesanato aqui. Então, olhar um pouquinho essas ilustrações que são feitas, que retratam a vida deles, ligada à natureza, ligada ao artesanato e não a uma produção industrial, e ligada aos animais que estão ali. E essas histórias, esse livro ele é bilíngue, né? Então também mostrar para as crianças que os nossos indígenas, eles também tinham uma língua diferente da nossa, do português. Esse livro traz 4 histórias, tá? Essas histórias indígenas, professores, já estão muito ligadas às fábulas. Vocês, inclusive, podem trazer algumas fábulas de Esopo, que vocês encontram por aí, para fazer essa referência. Porque os povos, na sua sabedoria, eles contam fábulas para falar da vida. A primeira história é a morte da velha onça. Inclusive, essa fábula é bem conhecida, eu nem sabia que era dos indígenas Guarani. Depois nós vamos ter a morte do macaco, e aqui trata um pouquinho, né, de ver como que se aprende com a vida, né? Como a vida ensina. E aí o macaco vai ter que aprender muitas coisas. A outra história, ela é o guerreiro. E essa história conta de um pequeno indígena que descobre uma missão para sua tribo. E eu preciso ainda falar do macaco e o raposo, em que fala muito da identidade de cada um de nós, sermos quem nós somos. Aproveitem e trabalhem e conheçam a cultura dos Guarani-Mbiá.